Brasil considerado coração do mundo, pátria do Evangelho, segundo os Espíritos. Cenas lamentáveis todo dia acontecem e ficamos sabendo pela mídia, pela imprensa, pelas imprensas falada, televisionada, né, escrita, trazendo esses lamentáveis fatos. Nesta semana, parece que foi nessa semana, em Santa Bárbara da Imperatriz, um ex-marido inconformado com a separação invade uma clínica de fisioterapia. Enquanto a ex-esposa estava fazendo o seu tratamento, ele desfere alguns golpes de canivete e ceifa a vida daquela pessoa por achar-se dono, patrimônio dele, né? Um crime de feminicídio violento. O feminicídio é um homicídio quando é o atentado àquela pessoa por ser mulher, né? Um furto a uma mulher que vem a ser um latrocínio, por exemplo, não é um feminicídio, é um latrocínio. O feminicídio é quando há uma violência por ela ser mulher, né, na condição de mulher, de esposa, de mãe, etc. Um pouquinho mais atrás, em São Bento do Sul, um advogado inconformado com a partilha dos bens tira a vida do seu próprio pai e em seguida da irmã, por não se conformar com a divisão dos bens da herança. Vimos aí, a longas datas, políticos sendo processados por corrupção. Não queremos aqui fazer um discurso político partidário, porque esse tipo de problema moral atinge todos os níveis e quase a maioria dos partidos, né? Alguns desses levados ao cárcere, os patrimônios bloqueados. Esses têm uma importância muito grande. Quando reencarnaram, tiveram a oportunidade e a permissão de, dependendo do cargo público que ocupassem, coordenar a harmonia de uma sociedade, e assim não o fizeram. Claro que responderão mais tarde. Discute-se, não quero aqui trazer essa discussão, né, um bocado polêmica, discute-se a legalização, que hoje no Brasil é apenas nos casos de estupro, risco de vida da mãe, às vezes por anencéfalos, né, problemas de má formação do feto. Somente isso. Mesmo assim, é livre arbítrio, decisão da mãe de produzir essa atividade física, né, essa interferência física para que a vida cesse e não dê prosseguimento. Precisamos remodelar as coisas do Brasil. As drogas também têm uma contribuição muito importante. Não falo do usuário comum, aquele, né? Falo do traficante, da coisa avassaladora, que parece que vivemos com dois governos, né? O governo constituído pelo povo, democraticamente, né, constituído pelo povo, e um outro governo paralelo ao governo que vivemos, que é o tráfico das drogas, onde facções criminosas e alguns líderes, mesmo encarcerados, comandam e determinam ações violentas, mesmo estando no presídio. Precisamos remodelar. Deus permite, por isso essa primeira parte, e o tempo passa muito rápido, Deus permite que o homem formule as suas leis. Está na hora do Brasil rever as suas leis, né, que se discute a partir agora dos 16 anos. Né? Temos agora uma eleição pela frente, onde os governantes, futuros governantes, já discutem essas questões para que haja o retorno da harmonia. Lembro quando garoto ainda, quase já terminando a adolescência, Florianópolis era totalmente diferente. Íamos a um local no centro da cidade, que hoje se chama balada, né? Na nossa época era baile,
E tinha o Clube 15 de Outubro, que era no final da Conselheiro Mafra, próximo à cabeceira das Pontes. Então, nosso medo de sair 2 horas da manhã, por exemplo, era de vir sozinho pela Felipe Schmidt, morava na Mauro Ramos, até chegar à minha casa, por causa do escuro somente. Jamais passava na nossa cabeça furto, né? Qualquer tipo de violência. Nada. Se dormia com as portas abertas, né? E isso era muito tranquilo. E hoje vivemos num cárcere privado. Somos prisioneiros da nossa própria liberdade, né? Temos que trancafiar, botar grades, né? Para que a gente tenha segurança. Em contrapartida, temos a lei de Deus, que é imutável. Ela é eterna. Deus não castiga. Ele não tem pena. É pena de punição, né? A lei de Deus, ela é harmoniosa. Jesus, quando passou aqui, nos ensinou, né? Quando foi interpelado pelos doutores da lei, pelos apóstolos, perguntaram a Jesus: qual é o resumo da tua história, de tudo que estás pregando? O que resume a tua obra e os teus apóstolos? E Jesus disse, resume-se na seguinte frase: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar é a solução. Amar a Deus, amar o próximo e amar a si. Resumindo tudo, é amar. Amor aos animais, amor à natureza, amor ao nosso trabalho. Precisamos mudar esse cenário que vivemos hoje, nesse mundo ainda tão conturbado. E talvez a solução seja também, não só a religião, como diz várias vezes aqui para nós o Ricardo, a religião é importante, mas não é ela que vai te carregar no colo. Precisa você se modificar. A religião é aquele bálsamo, é aquele porto seguro que nos dá o aporte para nos melhorarmos. Mas precisamos evoluir mais nessas questões. Talvez a solução esteja na educação, formando crianças, né, que possam perceber a importância da honestidade, a importância da educação, do respeito. Nós estamos num plano de provas e expiações. Nós não estamos na primeira vida, já tivemos outras vidas antes desta. A vida não começa, e vocês sabem disso, já estão aqui há algum tempo, no Espiritismo, a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Somos passageiros. Estamos num plano de provas e expiações. Migramos de um plano primitivo. Hoje, no plano de provas, os testes, expiações, os sofrimentos, para que possamos evoluir, para que cheguemos a um mundo melhor, que será o próximo mundo de regeneração, onde precisamos aprender com os erros, repetindo isso. Os filósofos já tratavam isso. Platão, quase 500 anos antes de Cristo, tratou no livro dele, A República, que nascer não é nascer, é renascer. Que quando aprendemos, não estamos aprendendo, estamos reaprendendo, né? E que a evolução da criatura se dá por diversas idas e vindas a esse planeta. Precisamos aprender o verbo amar, né? Tivemos vários mestres que por aqui passaram, que abdicaram da sua vida social, da sua vida pública, da sua vida particular, para se doar aos outros. Podemos citar alguns deles: Madre Teresa de Calcutá, Frei Damião, Irmã Dulce, né? Chico Xavier e tantos outros. O próprio Nelson Mandela, né? Que na oportunidade de vingar-se, quando saiu do cárcere e assumiu a presidência da África do Sul, perdoou, né? São exemplos que mostram que o relógio está correndo, meus irmãos. Precisamos aproveitar o tempo. Aqui é uma escola. A passagem nesse plano terreno, na Terra, é como se estivéssemos numa escola. Nós temos um tempo
de várias fases e faremos as nossas provas. Se ficarmos em recuperação, teremos que repetir a prova. O corpo físico é o uniforme dessa escola, mas a nossa vida natural é a vida espiritual. É para onde voltaremos. Existem milhões de espíritos aguardando a oportunidade da reencarnação, para que novamente, no contato com esse ambiente, com aquelas pessoas que fazem parte da sua vida, que evoluem em conjunto, novamente tenham a oportunidade do refazimento. Nós precisamos nos refazer moralmente. Precisamos reconstruir a nossa conduta moral, fazermos a nossa reforma íntima. Sermos mais tolerantes no nosso trabalho, na nossa família, no trânsito, né? Que possamos utilizar da casa espírita esse bálsamo curador, né? Esse porto seguro, como eu falei nesse início, para que possamos, com essa energia, recarregando as nossas baterias, termos forças de seguir adiante, né? Porque lá fora o mundo nos espera, os problemas também, né? Precisamos aproveitar esse momento. Na quinta-feira passada, quando a Maria nos deu um pequeno puxão de orelha, né? Quem estava aqui na quinta-feira passada se recorda. Estava todo mundo muito inquieto, sabe? Talvez no bom sentido, aquela alegria e todo mundo falando, né? Mas esquecendo que estávamos num ambiente como este, que aqui viemos buscar essa energia maravilhosa. E a Maria nos alertou, né? Puxa, gente, abre aspas, como se diz. Puxa, gente, uma horinha que nós passamos aqui dentro e a pessoa não consegue se controlar, não consegue apaziguar seu coração, né? Aquietar-se, né? Relaxar na cadeira, aproveitar esse momento, que não é só essa conversação aqui, mas principalmente no que está acontecendo no entorno. A Casa Espírita, desde muito cedo, antes de chegarmos aqui, os espíritos amigos aqui, preparando esses ambientes para cada um de nós. O nosso guia espiritual nos acompanhou com paciência. E olha que paciência que ele tem, né? E veio conosco, nos trazendo para que possamos receber nessa noite esse bálsamo. Então o recado é: aproveitem, relaxem, na hora do passe, entregue o seu coração a Deus, feche os olhos. Podemos pedir sim, por que não? Né? Aproveitar que neste momento será feito duas coisas importantes: a dispersão fluídica, que é tirar aqueles fluidos mais pesados do nosso dia a dia, do contato físico lá fora, e em seguida a emanação fluídica do fluido curador, do fluido salutar, onde a gente percebe nitidamente esse jorro de fluido energético, que a gente sente uma paz. Parece que tem hora que a gente não sente nem os joelhos, né? Parece que a gente está flutuando. Então aproveitem este momento, aproveitem com muita serenidade. É pena que o tempo é muito curto e já está chegando aqui na hora de encerrar, mas ainda vamos chegar lá no nosso final. Então, as leis de Deus são imutáveis. E existe, para encerrar esse assunto, para não deixar um fio perdido, né, por causa do tempo, a lei de causa e efeito. A lei de ação e reação. Nada acontece por acaso. Exceto, né, se a gente tropeçar ali fora, não é porque estava escrito a gente tropeçar, talvez foi a falta de atenção de não olharmos no degrau, né? Mas se cremos num Deus justo, por que numa família nasce alguém cego e outro com a visão perfeita? Se Deus é justo, então ele não está sendo justo, né? Por que um vem perfeito e o outro não? Essa justificativa está na lei de causa e efeito, nas teorias reencarnacionistas, né? Algo com certeza tem a ver com um passado, talvez recente ou distante, tem a ver com o pretérito. Um conselho de amigo, isso é uma posição pessoal minha, né? Não se preocupem com o nosso passado, o que fomos, quem foi nosso irmão, quem foi nossa esposa.
quem foi nosso marido, quem foram nossos filhos. Talvez, se a gente souber de tudo no detalhe, a gente acaba até se apavorando. Vamos aproveitar um momento que é este. Chico Xavier nos ensinou uma frase muito interessante. Embora não possamos voltar no passado para fazer um novo começo, cada um pode começar agora, a partir de agora, para fazer um novo fim. Que esse novo fim seja uma construção com esse desejo que eu percebo em cada um de vocês aqui presentes, materiais encarnados, e também dos amigos espirituais que aqui estão, né? Esse desejo de melhorar-se. Alguns vieram trazidos para receber o tratamento espiritual, que estão em refazimento, né? Quando colocamos ali no livrinho de preces o nome dos nossos parentes, dos nossos amigos, quando colocamos o nome dos desencarnados, né? Dos encarnados, tenham certeza absoluta que não só a força de você escrever ali, mas o pensar já leva àquelas pessoas que você escreveu o nome essa ajuda espiritual, esse auxílio espiritual. As leis de Deus são perfeitas, nada sai do trilho. Tem uma passagem, encerrando a nossa conversação, que já está chegando o horário, que um pastor, né, sendo interpelado por uma pessoa, e essa pessoa perguntou: pastor, quando uma de suas ovelhas se desgarra do caminho, o que você faz? Bom, eu paro todas as outras ovelhas, o rebanho todo, e vou atrás daquela ovelha desgarrada e trago de volta para o rebanho. Tá bom. O interlocutor não conformado ainda com a resposta: e se essa mesma ovelha, pastor, mais na frente se desgarrar de novo? Eu novamente paro o rebanho, trago a ovelha de volta e seguimos o caminho. Aí, de tanto interpelar, né, não se contentava com a resposta: mas pastor, e se essa ovelha, depois de dezenas de vezes, se desgarrar do caminho, o que tu faz? Tu vais prejudicar todo o rebanho? Ele assim: não, eu mando o cão para buscá-lo. O cão é o sofrimento, é a expiação, é a prova que nós mesmos construímos. O que somos hoje é reflexo das nossas atitudes, não temos dúvida, das nossas atitudes de um passado não muito distante e também das nossas atitudes hoje. Podemos responder nesta mesma encarnação por aquilo que nós, de repente, nos desajustamos com o nosso vizinho, com o nosso parente, ainda repetimos a experiência sem êxito, né? De não perdoar, né? De pedir sem agradecer, de olhar mais para o nosso caso, né? Sempre para o nosso umbigo, esquecendo do próximo, né? Que possamos olhar as leis de Deus como a lei natural da vida, criado pela reencarnação, a oportunidade de retornarmos e tentar melhorar um pouquinho de nós, de cada um de nós. Que possamos, na oração, nos apegarmos a Deus, a Jesus. Não precisa ser uma oração decorada, né? Nem falada, pode ser só mental. Vamos exercitar a oração. A Maria também falou isso na quinta-feira, né? Vamos criar o vício da oração, né? Nós temos o vício de pentear o cabelo, de arrumar a roupa, né? Tomar o banho antes de ir para a aula, para o trabalho, etc. Mas temos que ter também o vício da oração. Pedir quando for o caso e agradecer sempre. Sejamos nós, né, essa nova mudança que o planeta reclama. Não basta, como a Maria também colocou, hoje eu estou parafraseando muito a Maria, colocou na quinta-feira, não é o governante este ou aquele que vai ganhar a eleição que vai mudar o mundo. O mundo se muda pela sociedade. O governante é o nosso representante. E devemos ter a obrigação de cobrar naquilo que for necessário, né? Divaldo Franco, agora encerrando mesmo, foi interpelado, né, por uma entrevista na televisão, acho que no Facebook também, quando havia aquela movimentação sobre o impeachment da Dilma, aquela coisa toda, né?
e a pessoa perguntou: Divaldo, qual é o posicionamento do espírita perante essas manifestações sociais? Divaldo falou: confunde-se o espírita com o espiritismo. O espírita, como cidadão, tem a obrigação de manifestar-se, de posicionar-se, seja de um lado ou de outro. Agora, o espiritismo, a doutrina espírita, não pode tomar partido. Jamais viria aqui, neste momento, dizer: ó, vote no fulano ou vote no ciclano. Seria antiético, no mínimo, né? Então, é um dever de cada um de nós zelar por essa pátria. Lembrando que as leis de Deus são imutáveis, mas a lei do homem podem ser modificadas. Se prevê aí pela reforma tributária, trabalhista já foi mexido, reforma política, né? Essa é a lei do homem. A de Deus é amar a Deus, amar o próximo e amar a si, cuidar do corpo, né? E sempre pensando que é na caridade, que é no perdão, que é na evolução, que é no nosso comportamento moral que essa evolução se dá. Aproveitemos esses momentos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela paciência. Que tenhamos uma noite de muita luz, né? Aguardem esses momentos ainda para o encerramento. Mantenham-se em oração enquanto os trabalhos se encerram. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.